a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias. Vai te ajudar na sua vida, na sua carreira. Vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Vamos lá que eu já vou te contar quem é a minha convidada de hoje. A minha convidada é psicóloga de atletas, também é psicóloga de casal, individual e grupos. Sabe de quem ela é psicóloga? Eu vou contar pra você. Do Yuri Alberto do Corinthians. Vai, Corinthians! E também do Rafael Veiga do Palmeiras, do Luan do São Paulo. E já foi psicóloga do Rodrigo Góes e de outros jogadores que, olha, se eu ficar aqui contando, a gente só vai contar aqui sobre isso. E o que precisa é a gente contar quem é a convidada, porque ela também é mãe de 3 meninos lindos e é também esposa, porque olha, gente, no episódio eu gravei com o marido dela, que é o ex-jogador do Palmeiras, do Santos, de um monte de time aí. Você tem que assistir esse episódio, porque ele fala uma coisa, eu não vou dar spoiler. Bom, Rosana, fiz uma grande introdução aqui, seja muito bem-vinda ao Compartilha Cast. Obrigada pelo convite. Achei muito legal a sua iniciativa desse podcast, de compartilhar experiências e inspirar pessoas. Então, parabéns. Muito obrigada, Rosana. Eu estou muito feliz. Eu quero primeiro agradecer você, Deusa, por essa conexão. E eu tenho certeza que foi Deus aí nas nossas vidas para poder trazer a história da Rosana para inspirar muitas e muitas histórias. Por que, Rosana? Eu já quero começar te perguntando de onde surgiu essa vontade de se tornar psicóloga depois da sua terceira gestação. Surgiu da dificuldade, né? Sempre a dificuldade de se relacionar, a dificuldade de criar e educar crianças, a dificuldade de ser família, de fazer família, né? Então, essa dificuldade de se relacionar, de compreender, né, situações relacionais, foi o que me inspirou a buscar uma faculdade depois da terceira gestação. Então, a princípio, eu queria ajudar pessoas, porque me senti ajudada por pessoas, e senti que ser psicóloga era um caminho, né? Então, eu já fazia isso como voluntária, na igreja onde eu sou voluntária, mas eu queria mais, queria usar do meu talento para ganhar dinheiro, aquilo que eu chamo de vocação. E isso me ajudou bastante, porque fui estudar, então, aos 35 anos, depois do terceiro filho. Caramba, e você me contou, né, nos bastidores que você, quando pensou em começar uma faculdade, você estava lá com o seu terceiro filho, ainda muito pequeno, mas eu quero que você conte um pouquinho antes, gente, porque ela tinha 35 anos quando ela começou a estudar, fazer a sua faculdade. Mas vocês não sabem, ela quando pensou em fazer a faculdade, né, que ela começou a estudar, ela não tinha terminado nem o colegial, foi isso que você me contou? Foi. Conta essa história pra gente, Rosana. Eu me casei muito nova, me casei aos 16 anos. E na época eu estudava a oitava série, né? Que hoje acho que é o ensino fundamental. É. Então eu ainda não tinha nem terminado essa fase quando eu me casei. E eu fui mãe e esposa de jogador durante 20 anos, né, da minha vida. Dediquei 20 anos tempo só para isso, para família, para estar com eles, enfim. Então, quando eu resolvi estudar, eu não tinha feito o ensino médio. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou estudar, né? Como é que eu vou fazer uma faculdade sem ter feito o ensino médio? Na época, eu decidi, então, eu pensei, 35 anos, fazer um supletivo, nossa, né? Preguiça, né? É. E aí, eu comecei a investigar sobre isso e vi que se eu fizesse uma prova do Enem, tivesse uma nota acima de 500, eu teria, então, eu seria apta para entrar na faculdade. Não precisaria fazer o processo do supletivo do ensino médio. Então, eu resolvi fazer a prova. Mas como eu nunca fiz ensino médio, eu não sabia nada do que ia cair nessa prova. Então, fui eu estudar, né? Então, foi esse tempo que eu estava vivendo uma situação financeira difícil na época, né? Eu vinha de uma situação financeira confortável, onde eu tinha secretária, babá, faxineira, e de repente, numa situação financeira muito contrária a isso, eu era, então, a mãe, a dona de casa, né? Eu que fazia todo o trabalho doméstico e cuidava das crianças. Falei, nossa, como é que eu vou fazer então, né? Então, eu me lembro que eu ficava passando roupa, e enquanto passava a roupa de uma família de 5 pessoas, que era muita roupa, né? Era em torno de 2, 3 horas ali, eu ficava assistindo vídeos do YouTube, que eram vídeos de aulas, né? Aulas de química, física, matemática, enfim, né? De coisas que eu nunca nem tinha visto na vida. E já fazia 20 anos que eu não estudava, então era bem desafiador.
Mas eu assisti às aulas semanalmente, né? Me dediquei ali pelo menos uns 8 meses antes da prova do Enem e fiz a prova com uma expectativa muito baixa. Era uma expectativa de conhecer a prova, compreender como é que era, tipo um teste. O ano que vem eu vou, então, me esforçar para conseguir, sei lá, pleitear uma bolsa, né? Mas, surpreendentemente, eu tive uma nota de 700 e podia pleitear a bolsa naquele ano, né? E aí foi assim que fiz. E aí você, depois de 20 anos, com uma família, com um monte de responsabilidade, você fala, agora eu vou cuidar da Rosana, né? Vou começar a direcionar um pouco mais, relembrar quem é a Rosana na essência, e aí você já começou pelos estudos, e aí você então conseguiu fazer esse grande movimento, mas aí você me contou que tudo bem, eu passou na faculdade, mas aí não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Exatamente. Como eu disse, era uma situação financeira desfavorável, não tinha como pagar a faculdade. Então, eu pleitei uma bolsa pelo ProUni, eu entrei, né, ingressei na faculdade para fazer o curso de psicologia. E aí, eu me cobrei muito durante esses 5 anos, porque eu não podia pegar DP, eu não podia pegar exame, eu podia perder a bolsa. E se eu perdesse, né, não sei como seria, porque eu não tinha recursos financeiros para continuar pagando uma faculdade. Então, foi um tempo de muita autocobrança, de muita psicossomática, né? Então, me lembro que foi bem desafiador os 5 anos de graduação. Você chegou a Mas, adoecer, Rosana, nesse período? olha, eu tinha labirintite, rinite, pressão alta. Então, assim, me lembro de momentos, né? Sempre elaborados em terapia, porque eu estava sempre acompanhada da minha psicóloga durante o período todo da minha graduação, eu fiz terapia. Então, durante os 5 anos, eu estava sempre acompanhada ali dela para poder dar esse suporte emocional para eu conseguir dar mais um passo, mais um semestre, mais um pouquinho, né? E ir superando todas essas minhas psicossomáticas que eu fazia bastante. E você, além de estar estudando, ainda tinha que dar conta de toda a família. Tinha que dar conta de toda a família. Lavar, passar, cozinhar, cuidar das crianças, levar na escola. Era bem desafiador. Eu lembro que passava noites em claro, lendo, estudando, quando tinha prova, porque eu não tinha tempo para estudar durante o dia. O meu filho mais novo, ele tinha em torno de 5, 6 anos, então demandava bastante ainda, tinha que pôr para dormir, contar historinha, toda aquela coisa, e era bem difícil para eu ter um tempo para estudar. Então, às vezes eu ia estudar às 10, 11 horas da noite, ficava até 3, 4 da manhã, e 5 e meia eu estava de pé para ir para a faculdade. Então, era bem desafiador. Foi aí, inclusive, que eu aprendi a tomar café. Ah, é? Porque eu não tomei café durante todos esses anos da minha vida, mas nessa fase, se não fosse o café, eu não teria dado conta. Então, eu aprendi a tomar café. Olha só, então o seu grande parceiro foi o café para você Um conseguir doce. dar. Ah, e depois eu vou. Tem um presentinho para você, inclusive. Não me deixe esquecer que tem a ver com café no final do nosso episódio, tá? Rosana, eu tô aqui tentando imaginar, porque você sabe que a minha história, lógico, devidas a todas as proporções, eu não tive filhos, né? Não tenho filhos, mas eu me lembro que quando eu decidi fazer a faculdade, eu simplesmente estava ali trabalhando e eu morava muito longe do trabalho, da faculdade. E sabe o que eu fazia? Na hora do meu almoço no trabalho, porque eu trabalhava das 7 às 5 horas da tarde. E aí, na hora do almoço, eu almoçava em 15 minutos e os outros 45 minutos eu dormia embaixo da mesa do escritório. Porque eu tinha muito sono, porque eu morava em Santo Amaro e eu trabalhava em Cotia. E ainda estudava perto da minha casa. Então eu tinha que ir até Cotia, voltar, ir para a faculdade depois. Nossa, então eu tô vendo a sua história, eu tô lembrando da minha, dá até um frio na barriga, porque. E aí a gente pega, muita gente fala: eu não vou fazer porque eu não tenho tempo, eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro, eu não vou fazer. Olha essa mulher aqui. E olha que a gente nem sabe da Miss Um Terço ainda, que tem. Pega aí o seu café também, que ela tem muita história aqui para contar. E aí você, depois de 5 anos, se formou. Então, você estava com 35, você se formou mais ou menos aos seus 40. Sim, tinha 41. 41. E aí, como que foi? Você falou, tá, agora eu me formei, como que vai ser a minha carreira? Porque hoje você está num auge da sua carreira, você tem 8 anos de formada que você me contou. Mas naquele começo, você fala, não sei o que vai ser. Como que foi ali o começo para você? Você já estava imaginando onde que você chegaria hoje? Como que foi? Conta um pouquinho pra gente. Olha, uma coisa que eu tenho, assim, é baixa expectativa das coisas. Eu não sou uma pessoa que tem uma cobrança, assim, exagerada de tenho que, sabe? Eu penso assim que vamos fazendo e vamos ver o que vai dar isso. E eu acho que isso me ajuda. Então, quando eu fui fazer a prova do Enem, eu não tinha essa expectativa de que aquele ano seria o meu ano da faculdade.
Eu fui experimentar e as coisas aconteceram de uma forma muito legal, porque eu fui surpreendida com uma nota muito melhor. E pude ingressar na faculdade. Quando eu me formei, eu também tinha uma expectativa de trabalhar com aquilo que eu gostava, de ajudar pessoas. Mas eu não tinha uma expectativa de ser a psicóloga dos atletas, de ser uma pessoa famosa. Eu não tinha isso, né? Eu tinha uma vontade de trabalhar, de ajudar financeiramente em casa, né? Então, de ter um valor muito, para mim, pessoal, né? De satisfação de estar fazendo algo que eu gosto. E aí eu me lembro que, assim, eu tinha uma expectativa de ser uma psicóloga do esporte. De início era isso. Por quê? Quando eu fui escrever meu TCC, eu entendi que quando a gente vai defender uma causa, uma tese, você está falando muito da tua vida, né? Então você projeta muito de quem você é naquilo. E para escrever um TCC bem escrito, para fazer um trabalho bem feito, eu entendi que eu tinha que trazer um pouco da minha história. E trazendo um pouco da minha história, o título do meu TCC foi A Depressão e a Ansiedade na transição de carreira do atleta de futebol. Então, ali eu estava falando da minha história, né? Da história do meu marido. Porque nós vivemos essa história, né? Da ansiedade, da depressão, quando ele parou de jogar. E aí, eu pensei, puxa, eu posso ajudar que isso não aconteça com outros jogadores, né? O que aconteceu comigo. Então, eu quero trabalhar com isso. Então, esse era um desejo inicial. Mas eu tive muita dificuldade de entrar, de penetrar num clube para trabalhar com jogadores na época. E aí, as coisas foram se desenhando de uma forma assim. Eu sempre entendi que você pode usar aquilo que faz parte da tua história de vida, daquilo que você acredita, viveu, as suas vivências, as suas experiências pessoais, e trazer isso para sua carreira, né? E isso te ajuda, inclusive, né? Uma coisa que emana criatividade. Você junta experiência, vivência com técnicas, e isso dá muito bom. Então, na época eu pensei, bom, não deu, não tá dando certo essa coisa de ser jogadora, ou de ser psicóloga de jogador, então vamos ser psicóloga de casais. Porque eu já era voluntária numa igreja, junto com o índio, ajudando casais. Então era uma coisa que eu dominava. Então, beleza, fui lá, fiz uma pós-graduação, uma especialização em terapia de casal e comecei a atuar como terapeuta de casal. E segui minha carreira, sem nenhuma expectativa de que as coisas fossem mudar no caminho, mas fazendo sempre um dia de cada vez um bom trabalho. E assim foi indo. Mas determinado momento ali, acho que com uns 3 anos de formada mais ou menos, eu tive um contato de um atleta de futebol, né? E foi, assim, uma coisa surpreendente, porque ele não sabia que eu era mulher do índio, nada, nada, nada. Ele só teve uma indicação de uma pessoa que nem era daqui, lá dos Estados Unidos, que eu atendia, que mandou a referência para a mãe dele, que a mãe dele passou para ele, enfim, uma coisa bem assim. E aí ele entrou em contato comigo para marcar um horário e tal. A gente tinha muita dificuldade com a agenda. E chegou uma hora que ele falou assim: olha só, deixa eu te falar uma coisa. A gente não tá conseguindo horário porque eu sou um jogador e toda vez que eu marco contigo eu tenho um treino e eu não tô conseguindo. Eu falei: nossa, né? Caiu no colo. Mas enfim, vamos embora. E comecei a atender esse atleta. E dali em diante eu acabei atendendo outros atletas também, que um vai indicando pro outro e tal. Então, eu acho que assim, as coisas foram acontecendo de uma forma natural. Acho que Sem grandes sem grandes expectativas. expectativas. Eu acho que quando a gente fala em expectativa, a gente fala de autocobrança. E essa autocobrança, esse peso que a gente se coloca de eu tenho que, né, eu tenho que performar, eu tenho que dar certo, eu tenho que ser o melhor, tem que, isso gera muito cortisol. E o cortisol, ele bloqueia a criatividade. Então, quando eu bloqueio minha criatividade, fica difícil ser o melhor. Então, acho que a gente precisa ir, claro, com foco naquilo que eu quero alcançar, mas com generosidade, com Leveza. leveza, aceitação de que talvez não seja a hora e tá tudo bem. Então, eu acho que isso é legal, porque daí você vai com uma baixa expectativa, você é muito surpreendido na grande maioria das vezes, porque você vai de uma forma muito criativa. Sim. E você está trazendo uma coisa muito importante, que quanto mais a gente se permite e permite que as oportunidades cheguem para a gente, é o momento que a gente é surpreendido, né? Então, é muito interessante, mas como que a gente consegue, agora, preciso da ajuda da psicóloga aqui, a ter esse controle dessa ansiedade, porque somos humanos, né? E essa ansiedade, ela vem. E eu entendo, então, que vem muito dessa grande expectativa que eu coloco, e ela faz ainda aumentar cada vez mais essa ansiedade. Sim, quanto mais você se cobra, mais ansiosa você fica, mais cortisol você gera, adrenalina, mais tensa você fica e menos criatividade você tem. Então, isso a gente percebe na alta performance, né? Quando a gente fala em atleta, quando a gente fala em vestibulandos, né? Então, a gente percebe isso. Bom, como, né? Importante saber quem você é. E que
aquela conquista não define quem você é. Ela é uma conquista, é um troféu, é algo muito legal, muito valioso, né? Que de alguma forma agrega valor. Mas se eu não tiver aquilo, quem eu sou? Quem eu continuo sendo? Ter orgulho de quem você é, mesmo se você não tiver aquele troféu, né? É muito importante para você diminuir a expectativa, para você não ter essa compreensão de que se eu não alcançar aquilo, então não sou nada. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, de você saber quem você é de verdade, o que que te define, né? Qual é o valor que você tem, que você agrega no mundo, que você tem. Eu acho que quando você sabe disso, as conquistas elas vão acontecendo naturalmente, porque você não precisa correr atrás delas com toda essa força, sabe? Todo esse Assim, com desgaste, esse né? desgaste, essa ansiedade, né? Então, acho que é um pouco por aí. Maravilhoso isso. Então, a importância desse autoconhecimento é fundamental na vida de todo mundo e principalmente na vida do atleta, né? Porque como você falou, o atleta ele é cobrado o tempo todo por ele, pela família dele, por toda a torcida, que imagina só, né? Tudo que vem acontecendo e cada vez mais, né, a torcida mais inflamada. Isso faz a cabeça da pessoa que não sabe quem é, que ainda não se permitiu enxergar nesse formato, né, de falar, opa, quais são os meus valores? O que realmente faz sentido para mim? Quem eu sou? Fora tudo isso, é o que faz ele ir lá, chutar a bola e não acertar no gol, né? Então, primeiro, como uma grande corintiana que sou, muito obrigada por você estar na vida do Yuri Alberto, porque graças à sua ajuda de relembrar quem é ele na essência dele, ajudou ele performar e trazer tudo que ele tem de bom no futebol dele e nos ajudar a não ter caído para a segunda divisão ano passado. Maravilhoso. E aí, falando nessa parte do atleta, né, dessa autocobrança, não só dele, da família, da torcida, hoje ainda mais, diferente do que foi na época do Índio, né, que ele contou pra gente no episódio, que se você ainda não assistiu o episódio do Índio, corre lá que já tá no ar, e tô agora gravando com a Rosana, e ele contou que na época dele não tinha toda essa preparação, todos esses bastidores que o atleta tem. Mas o atleta hoje que você acompanha, todos eles que hoje estão com você, ele tem que treinar, ele tem que jogar e ele tem que descansar. Faz parte, lógico, que tem outros atletas que têm outros compromissos, né? Publicidade, essas coisas, mas o que eu tô falando. E aí entra as redes sociais. E eu não tô falando só o atleta. Vamos falar no geral, porque hoje rede social está sendo uma das coisas mais desafiadoras para o ser humano, né? Então, a pessoa trabalha, daí depois a pessoa vai estudar, depois a pessoa vem para descansar, e aí, nesse meio tempo, ela vai lá e fica mexendo nas redes sociais. O atleta, principalmente, quando ele está em repouso, o que ele vai fazer? Ele vai ficar nas redes sociais. O quanto isso é desafiador para o ser humano e principalmente para o atleta, principalmente para o empenho dele, porque ali ele está vendo não só as cobranças, as comparações, e ele está divagando aí para um mundo que a gente não sabe, né? O que tem dentro dessas redes sociais. O que você diria sobre isso hoje para o ser humano no geral, né? Olha, para o ser humano no geral, eu diria que as redes sociais têm atrapalhado bastante os relacionamentos, né? No geral, porque você chega num ambiente, está todo mundo com seu celular, né? Já não se conversa numa mesa, né? Então, você vê até os casais, né? Indo jantar e cada um ali no seu celular. Então, a rede social atrapalha os relacionamentos. Então, no geral. Então, nos clubes também não é diferente, né? Então, os jogadores, eles ainda têm a resenha, né? Ainda tem aquela boleiragem ali, a brincadeira, mas eles têm se isolado mais, né? Na época do índio, por exemplo, eles concentravam em 2, em 3, 4, até mais no quarto. Hoje não, hoje cada um tem o seu quarto, né? Pelo menos nos clubes de elite, né, de Série A, cada um tem o seu quarto. Então eles acabam se isolando mais. Então acho que a rede social ela tem contribuído para o isolamento e isso não é bom porque deprime, né? Além disso, as pessoas por trás da rede social estão muito corajosas. Então, ali, elas ofendem, machucam, mentem, e elas atacam de uma forma que é muito desumano, né? Então, o que eu recomendo e sempre falo para os atletas se você tiver a oportunidade de manter a sua rede social num tablet e tirar do seu celular, te ajuda, porque você não... todo aquele momentinho ali que você está livre, que você abre toda hora e tal, então já descarta isso, porque você, né, deixa ali de noite, em algum momento você pega o seu tablet e dá uma olhada. Alguns deletam, inclusive. Tem atletas que eu trabalho que deletaram. Deixa com a social media, né? Já tem outros que preferem ter, mas tiram as notificações. E ainda bem que a gente tem recursos muito, muito bons, né? Hoje nas redes sociais,
que é um filtro, né, para tirar ali palavras ofensivas e tudo mais, ocultar, né, grande parte disso para que não chegue para eles, né, especialmente quando perdem ou estão numa má fase. Mas, claro, que eles não conseguem se blindar disso. Então, às vezes, né, até o próprio companheiro do clube compartilha um meme com eles, né? A gente já viu entrevista deles falando sobre isso. Então, eles não conseguem realmente estar ileso, né, em paz, né? Não conseguem passar ileso a isso. E aí é aquilo, precisa trabalhar de novo a identidade desse atleta, né? Igual eu falo sempre, ah, o futebol não define uma pessoa. Como o meu trabalho não define quem eu sou, o seu trabalho não define quem você é, né? É só o nosso trabalho. O jogador de futebol é a mesma coisa. Aquilo é o trabalho dele. Então ele entra ali no CT, ele treina, ele está fazendo o trabalho dele, saiu da porta para fora, ele cumpriu um dia de trabalho, acabou. Ele pode ter um hobby, ele pode ter relacionamentos sociais, ele pode passear, ele pode, sei lá, aprender a tocar violão, fazer uma aula de inglês, ir à faculdade. Se não dá para frequentar uma faculdade, fazer uma faculdade online, mas ele pode ter uma vida, ele deve, seria importante ter uma vida. Porque ali no CT é o trabalho, né? Que é uma parte da vida dele, não é toda a vida dele. Então isso é muito importante. E assim, as redes sociais e aquilo que dizem sobre ele nas redes sociais é muito projetado por aquilo que as pessoas pensam sobre o atleta, sobre uma construção, né, social, sobre o jogador de futebol, sobre o futebol. E a gente precisa aprender a separar isso, né? De que quase que é um personagem, né? Que vai ali, cumprir o seu trabalho, joga futebol no final de semana, e as pessoas estão atacando aquilo ali, né? Não a pessoa que aquela pessoa é de verdade, né? Então, quando a gente ouve falar mal de um jogador, não, tem muitos julgamentos, mas eu sempre olho e penso, puxa, ele deve estar passando uma fase difícil, às vezes alguma coisa na vida pessoal, às vezes algum trauma passado, né? Então, assim, ninguém tem esse olhar, né? Ninguém tem esse olhar. Só que aqui seja que tenha performance, que faça gol, que tudo dê certo, né? Então, Todo mundo, né? Porque a gente tá ali com uma diversão, uma delícia. A gente tá ali na comemoração. Esses dias atrás, eu fui no primeiro jogo do Corinthians na Sul-Americana. Aí fui eu, meu pai, o meu marido. A gente foi na maior expectativa. Era um jogo mais cedo e tal. E o Corinthians perde. Ai, que dolorido que foi. E a gente, sempre que vai no jogo, a gente vai lógico, eu até brinquei, pai, o senhor veio sem meia, porque eu tava invicta na arena. E aí a gente perde, daí não vale, né? Daí a gente, sempre que volta, quando o Corinthians ganha, a gente volta escutando radinho, brincando, comemorando, trocando as mensagens, as figurinhas. Aquele dia, todo mundo voltou azedo, sabe? Aquele momento. Mas tá bom, vai. Eles não estavam na melhor performance. Vamos dar crédito também pro outro time que jogou muito melhor. E tá tudo certo, né? E vamos passar. Mas é verdade, a gente tá muito inflamado, né? As pessoas estão vivendo por si todas as suas dores, as suas mágoas, e quando elas estão ali, por exemplo, no futebol, elas jogam as emoções que estão dentro delas naquele momento. E acaba esquecendo que quem está ali, né, o jogador, o técnico, os juízes, são pessoas. E isso é muito complicado, né? Exatamente. Você tem uma performance boa aqui no seu trabalho, quando você teve, sei lá, uma situação pessoal desagradável antes de chegar aqui? Não tem. Você vai ter lapsos de memória, você vai ter distração, você vai ter dificuldade de executar o seu trabalho, né? Eu também, às vezes eu tô atendendo e de repente eu não escutei o que o paciente falou, eu peço para ele me repetir. Se eu tive uma situação recente que me deixou preocupada, que me estressou de alguma maneira, eu também não vou fazer uma excelente escuta, né? Então, nós somos pessoas, eles também são pessoas. E eles também não vão ter foco, atenção, não vão performar independente da 100% do tempo, situação, né? 100% do tempo, exatamente, né? Eles têm família, eles têm uma vida extra-campo, que as pessoas esquecem. Então, eu entendo hoje que os grandes resultados dos atletas começam pela mente. Sim, a mente governa todo o corpo, né? Então, você não anda, não fala, não chuta, não corre, se o seu cérebro não, né, te mandar informação para tua perna para correr e para tua boca para falar. Então, a mente governa tudo em nós. E, e é muito importante, claro, trabalhar a mente, e a gente tem várias vertentes, né, para trabalhar a mente, né? Não, claro que o corpo também, eles caminham junto, né? A gente trabalha o corpo, mas durante muito tempo, né, pensando em performance, em atleta, trabalhou muito o corpo e um pouco olhou para a mente. E esse é um tempo novo, onde a gente tem visto um olhar diferente para a mente, né, para o cérebro, e eu fico feliz por esse momento que a gente está vivendo, né. Agora, performance
A gente vai pensar aí, tem os psicólogos que trabalham em clubes, né? Eles têm um trabalho mais focado com performance, né? Uma abordagem para performance, para a neurociência trabalha muito, né? A gente tem trabalhos lindos feitos nos clubes com neurociência, com neuropsicologia, os testes e também com performance. Mas trabalhar a mente não é trabalhar só performance, né? Como eu disse, o futebol é o trabalho deles, não é a vida toda deles, né? Então a gente precisa também olhar para o humano. E aí eu acho que eu sou grata porque quando eu me formei e quis ser psicóloga de atleta, eu queria trabalhar no clube, né? E hoje eu vejo que foi bom trabalhar fora das quatro linhas, né? Eu sou privilegiada, porque eu consigo ter um olhar para o humano, para a pessoa e não para o atleta, né? Então, muitas vezes ali dentro do clube, o atleta ainda, ele não, claro, um psicólogo sempre vai olhar para um atleta como pessoa. Esse é o nosso trabalho, fomos formados para isso. Mas, às vezes, o trabalho multidisciplinar que é feito é focado em performance e em resultado. Diferente do trabalho que eu faço fora das quatro linhas, que não é focado em resultado, né? É focado em pessoa. No seu paciente ali, né? O meu olhar é diferente, eu olho o humano, né? Então, quem é aquele meu paciente quando ele não está dentro das quatro linhas, né? Então, como é que ele entra lá dentro, né? E como é que é a vida dele fora de lá? Então, assim, é um olhar mais humanizado. Então, eu fico feliz de poder trabalhar fora dos clubes hoje, porque eu vejo, assim, que me dá possibilidades de fazer uma outra abordagem, que é uma abordagem que eu gosto muito. Então, eu acho assim, a psicologia trabalha de várias formas com o atleta, mas a abordagem que eu acabei podendo trabalhar com eles é uma abordagem muito humana, né? Acolhedora, é uma abordagem que me possibilita enxergá-los como pessoa e não só como atleta. Maravilhoso. E em algum momento você precisa conversar com os psicólogos do clube? Ou acaba o seu trabalho é só com a pessoa que está ali, não com aquele personagem atleta? Você já chegou em algumas... Porque o ano passado, o próprio Yuri passou por um desafio muito grande, que o Corinthians estava quase indo para a segunda divisão e ele estava, né, foi humilhado por um técnico, por todos os torcedores, o pessoal chegou a chamar ele até de burro, né? Nesse momento, você esteve o tempo todo com ele ou foi necessário que você também estivesse conversando com os psicólogos do clube? Olha, nesse caso específico, eu estive sempre com ele. Uhum. Mas, em outras situações, eu também já conversei, sim, com psicólogos do clube, né? Não só psicólogos, médicos, fisioterapeutas, fisiologistas, enfim. Então, o trabalho multidisciplinar, ele existe, ele é importante, mas depende da situação e depende da demanda que o paciente traz. Porque, às vezes, a demanda não tem nada a ver com o clube, tem a ver com ele, Sim, só com ele, certeza. com a vida pessoal dele. Uhum. Não tem nada a ver com o clube. Então, não necessariamente eu precise fazer isso. Então, vai variar de demandas, né? Agora, sim, é importante assistir um treino, assistir um jogo. Às vezes a gente vê coisas no jogo, no treino, que você não... É uma informação que você não tem, né? Por não estar lá. Então, quando você vai, você vê como é que a torcida reage com aquele atleta. Às vezes, eu já vi, por exemplo, alguns atletas, quando eles estão treinando, respirar pela boca. Daí eu falo, por que você respira pela boca quando você está treinando? Porque quando está ali conversando comigo na sessão, não tá, né? Não tá ofegante. Daí, né, eu percebi que tal, e aí, não, nunca tinha parado para prestar atenção nisso. Pois é, né? E aí, às vezes, vai ver, tem um desvio de septo importante, que também Não está poderia... deixando ele dormir direito, isso está atrapalhando Então são todo o coisas assim. emocional dele. Exatamente. Tem várias situações. Então, sim, é importante assistir um treino, ir num jogo, ver como é que a torcida se comporta com aquele atleta, como que ele se comporta com a torcida, com os colegas. Tudo isso são informações para a gente quando está avaliando um atleta, mas não necessariamente. Legal Depende da demanda. muito legal esse caminho, porque você sabe que quando eu trabalhava com equipes, e na época eu estava buscando, também fui fazer minha especialização para conhecer melhor o humano, né? Depois eu até fiz psicologia positiva como pós-graduação, porque eu queria entender mais do humano, queria aprofundar, porque eu sempre liderei grandes equipes. E eu falava até para o meu marido, um dia eu quero assistir um treino de futebol para ver como que é a performance deles, não só
ali no treino, mas como que é o contato deles com os outros jogadores, porque isso também influencia, né? Porque às vezes você tá indo bem, mas você percebe que tem um jogador que tá mais isolado, né? Ou o técnico ele não tá dando muita atenção para esse jogador, você tá vendo que ele tá mais nos outros. Então, eu falava isso pro meu marido, porque eu acho que isso traz pra gente um grande conhecimento, muito além até do que do jogo, porque o jogo ali é mais uma é o final, o resultado final, mas o trabalho que é feito antes deve te trazer muitas informações que pode te ajudar ainda mais chegar em resultados que você fala só no dia a dia ali, poderia limitar. Gostei disso. E isso seria muito interessante que os clubes abrissem possibilidades para todas as áreas. Olha, fica a dica aí para os clubes, hein? Porque isso vale a pena para todos os profissionais aprenderem e conhecerem isso que você falou. Agora, Rosana, quero te perguntar uma coisa. Como é ser mulher no universo totalmente masculino? Isso te impulsiona mais? Ou, né, a gente pode dizer que às vezes você fala, tenho que ir pisando em ovos. E outra que me veio aqui uma informação, na sua casa todo mundo é homem. Então você tem 3 meninos, o seu marido só você de mulher. Como que é viver nesse mundo masculino? Eu e a Nala. Você e a Nala? A A Nala Nala é é a a minha a cachorra. sua cachorra. Ah, então não, você não tá sozinha nessa. Ai, que bom que você não tá sozinha. Eu precisei, né, de uma cúmplice, porque estava difícil. É, a pergunta, se isso me impulsiona ou se me desafia, Se né? te impulsiona ou você fica mais no desafio, como que é? Porque até então tô sabendo que você tá aí mais com os atletas do time masculino do que com as meninas do feminino. Você tem algum Eu atleta? tenho, Tem também? tenho jogadoras de Que, futebol. que bom. Sim, Então tá aí te contrabalanceando, né, todo esse peso, né? sim, sim. Olha, eu não tenho nenhuma dificuldade. Quando eu comecei a atuar, né, já na carreira, assim, por exemplo, se eu não estava atendendo um casal, eu tinha uma agenda maior de homens, né? Então, era interessante isso, né? Como que... Outra coisa, quando o casal parava de fazer a terapia porque tinha alta ou aquela demanda terminava, quem queria ficar comigo em terapia individual era o marido. Então, era interessante, né, esse dado. Então, o que que eu percebo? Eu tenho facilidade com os homens, né? E tenho facilidade, provavelmente, por ter 3 filhos homens, por estar envolvida, né, inserida nesse ambiente masculino. Então, eu não sinto nenhum desafio, não sinto nenhum constrangimento, nenhuma dificuldade. Para mim, é um ambiente muito familiar, né? Ter tido só filhos homens, receber os amigos dos filhos em casa toda a vida, ir a jogos de futebol toda a vida, né? Então, são 33 anos que eu estou nessa vida do futebol, né? Então, frequentava estádios para assistir o marido. Depois, desde a base, desde os... Meus filhos jogam futebol desde os 5 anos, 4, 5 anos, né? Então, a escolinha de futebol do meu marido, anos. Depois, frequentar o estádio para assistir os filhos, que ainda faço. Então, eu estou sempre num ambiente masculino. Para mim, não é um problema, não é um desafio, não. É um ambiente familiar, tranquilo, onde eu me Sente sinto confortável. preconceito? Preconceito deles comigo? Por ser tão masculino assim. É que hoje já tá bastante diferente, né? Tem muita mulher que já acompanha, então. E, bom, eu também Eu, nunca senti preconceito. não, eu não sinto, assim, nenhum... O preconceito existe no futebol por ser psicóloga, né? Eles... é minoria os atletas que procuram uma psicóloga, né? Ainda existe muito preconceito, né? Então a gente ainda ouve, né? Em 2025 a gente ainda ouve entrevista de atletas dizendo assim, não preciso de psicólogo, não tô louco, né? Então assim, é triste, né? Mas ainda tem. Então sim, eu sinto um preconceito por ser psicóloga, mas não por ser mulher. E eu sinto que assim, quando a pessoa quer fazer terapia, ela procura, acho que, não sei, eu acho que não tenho esse dado para entender se os atletas dão preferência para psicólogos homens ou para psicólogas mulheres, não tenho esse dado, mas assim, na minha carreira não sinto nenhum tipo de dificuldade. Pois é, né? Por que será que as pessoas ainda enxergam o psicólogo como só quem precisa é louco, né? Por causa da nossa história, né? A nossa história no Brasil mesmo, né? A nossa história com os manicômios, como que era a história da saúde mental no nosso país, né? Então, por causa disso, é que ainda a gente tem esse preconceito, né? Isso vai passando de geração em geração. Então, houve uma época, né, em que os psicólogos estavam muito inseridos em hospitais psiquiátricos, houve uma época em que se tratava todo tipo de transtorno mental da mesma forma, com o mesmo remédio, né, com a mesma intervenção. Então, assim, os profissionais, né, de saúde mental erraram bastante e também não tínhamos, por causa da tecnologia, medicações para todo tipo de transtorno como a gente tem hoje, né? Então, hoje a gente tem medicações para todo tipo de transtorno, a gente tem
efeitos colaterais super reduzidos, né? Então, por causa de tudo isso, antigamente, eu lembro quando, sei lá, quando minha mãe deprimiu, que ela tomou remédio para depressão naquela época, era uma medicação que deixava ela dopada, dormindo, né? Então, hoje não é mais assim, né? Então, eu acho que por conta de toda essa história, existe todo esse É. estereótipo, né? Mas nós estamos fazendo história, né? Nesse momento. Então, eu acredito que daqui 10 anos, daqui a um tempo, a gente vai ter um outro olhar, né? Que bom. O quanto isso é importante em todos os caminhos, né? Porque eu entendo que a gente cuidar da gente, né? Ter esse ser fluente na gente vai nos ajudar a nos impulsionar a coisas que a gente nem imagina que a gente pode ser ou fazer. E o melhor, eu acho que se a gente começar a ter um olhar como prevenção, em vez de ir buscar somente quando já se sentir adoecido, eu acho que também isso vai ajudar bastante todas as pessoas, né? O quanto é importante que todas as pessoas, né? Eu digo a população no geral, se ela pudesse ter esse olhar, ajudaria muito todo mundo. Bom, a gente já falou de muita coisa, muito até, vou dizer assim, ai, a gente tem que ter esse olhar e essa atenção. Agora eu quero te fazer uma pergunta que eu acredito que essa vai mexer bastante com você. Eu vou até ler o que eu escrevi aqui, porque eu acho que vale a pena seguir na risca o que eu quero te perguntar. Qual é a sua maior realização profissional até aqui? Transformar atletas ou mostrar para os seus filhos que tudo é possível, principalmente quando um dos seus filhos é jogador de futebol? Nossa. Bom, maior realização profissional até aqui, acho que foi muito importante ver da onde o Yuri saiu para onde, né, ele foi. Então, como eu sempre digo, eu olho a pessoa e não a carreira, não o nome, não o jogador, né? E eu, durante todo o processo, fiz questão de não ver nada que falavam sobre ele, então não assistir nenhuma matéria, não ver nenhum meme, não olhar nada na internet, eu não queria saber. Eu queria saber quem era, né, aquela pessoa, aquele humano. O que estava Na acontecendo por trás de todo esse processo? Isso, eu queria compreendê-lo na nossa relação terapêutica, somente. E depois que tudo acabou, né? Então ele ganhou todos os prêmios, ele foi muito homenageado. Foi ganhou como artilheiro do Corinthians. Vai, Corinthians! E aí naquele momento eu me permiti, então, assistir alguns memes e ver algumas publicações que foram feitas sobre ele, algumas falas e alguns comentários, Muito especialmente triste, né? os de ódio. E naquele momento eu chorei. Chorei, senti muito, de perceber, assim, da onde ele estava para onde ele chegou, né? Aquela força me inspirou. Foi uma inspiração observar e pensar, nossa, né? Que homem, né? Que pessoa, que humano, né? Que potência, que lindo ver isso tudo acontecer na vida dele, assim. E então acho que isso foi uma coisa muito especial que eu vivi, assim, né? Recentemente. Uma história que nos inspira e nos motiva, né? Porque quantas pessoas hoje não vivem isso, né? Quantas pessoas não estão passando nas suas profissões todos esses desafios e a gente entende que são humilhações de chefe, são humilhações das famílias, né? De parceiros e tá ali tentando e aí quando encontra uma pessoa que tem esse olhar como você teve para ele, né, para o humano dele, ajudou, pegou na mão dele e falou: "Eu só vou te largar a hora que você realmente tiver relembrado quem é você na sua essência". E ele diz assim, ele voou, né? Então foi lindo. Eu assim, fiquei muito contente em saber que e ainda mais conhecendo você hoje, né? Toda a sua história, quem você é também. Parabéns pelo seu trabalho, Rosana. Obrigada. Mas e aí? Como que é ser mãe também de um jogador? Você consegue ajudar ele, o seu lado terapeuta? Você faz esse acompanhamento com ele? Então, a maior realização também é uma dor, né? Então, olha que contraditório, né? Porque é uma dor não poder ser a psicóloga do meu filho, né? Não poder ajudá-lo como eu ajudo outros atletas, né? Então, eu torço para que ele encontre uma profissional competente que o ajude. Eu promovo isso, buscando profissionais, inclusive, para ajudá-lo, né? Ele tem um acompanhamento e tudo. Mas eu penso, assim, que as técnicas que eu uso, eu não conseguiria, né, aplicar nele por ele ser meu filho. Então, eu torço para inspirá-lo de alguma forma, né? Todas as situações que ele vivencia junto com a gente. E, de alguma forma, eu sempre falo que nos processos terapêuticos, o que eu mais quero é colher dessas pessoas autogenerosidade com elas, né? Amor, perdão. Acho que são essas coisas que
dão potência para que elas caminhem na direção dos objetivos que elas têm em vida, né? Eu acho que esses valores e essas coisas eu posso promover em casa sendo mãe. Mas sendo psicóloga, com técnicas, é mais difícil. Então é uma dor também, né? Não conseguir ajudar ele, não conseguir caminhar com ele dessa forma. Mas eu confio nos profissionais que trabalham com ele, que ajudam diariamente, enfim. E acho que ele tem bastante coisa para se inspirar também, né? Então, é Ah, isso. mas só de ter uma mãe como essa do lado, eu acho que já é uma grande inspiração e confia e acredita que tudo vai dar certo. Sim, vai dar, tá dando. Maravilhoso. O que você diria para aquela Rosana lá dos 16 anos? Nossa, agora você me pegou. Essa não estava no script aí, hein? O que eu diria para ela? Eu diria para ela que ela é competente, né? Para ela não acreditar nas críticas que ela sofre, né? Ou sofreu, ou sofria. Que ela tem um valor, que ela pode. Eu acho que Olha que mulher que ela se tornou. Gente, que acho que é incrível. isso. A sua história, Rosana, para mim, quando. Primeiro, né, que quando a deusa falou, eu quero que você conheça a Rosana, ela tem uma história incrível. E para mim, no momento, é porque, né, como corintiana que sou, puxa, eu vou entrevistar a psicóloga do Yuri. Eu nem sabia que você era a psicóloga de atletas, era do Yuri, né? E aí, quando você me conta toda a sua história, eu falei, gente, o mundo precisa saber quem é a Rosana. Mais do que ser psicóloga de atletas hoje, do nível que hoje você atende. Você passou aí por uma história de que, aos 35 anos, você voltou a estudar. Você falou: caramba, quais são as armas que eu tenho aqui? É o YouTube? Vou usar o YouTube. E vou passar roupa vendo isso. E você fez uma grande transformação. Olha o valor que você tem e que você mostrou para você, para os seus filhos, para sua família e hoje para todo mundo que está aqui assistindo o Compartilha Cast. Que Obrigada. demais isso. Muito obrigada. Eu fico feliz, assim. Acho que foi uma trajetória muito boa, assim. Acho que vou precisar de mais água. Acabou aqui? Pega lá pra gente, por favor. Ajuda, tem que ajudar aí nos bastidores, porque eu deixei você sem palavras, né? Um Desculpa. pouco. Não, mas deu um. Eu penso assim, foram muitos desafios, né? Eu me casei muito cedo. Acho que uma virtude que eu olho em mim, assim, é não ter dificuldade de pedir ajuda. Então, eu sempre fui a pessoa que buscou ajuda. Então, por exemplo, quando eu me casei, eu não sabia cozinhar. E aí eu fui fazer um curso no SESI de culinária e aprendi a cozinhar. Então, quando os meninos nasceram, eu não sabia ser mãe, né? E eu tinha uma referência distorcida. Então, eu fui fazer escola de pais, né? Na igreja onde estávamos, na ocasião, tinha um curso que se chamava Escola de Pais. E eu fui aprender com uma psicóloga, né? Como educar filhos. Foi meu primeiro contato com psicóloga. E eu fiquei apaixonada pelo trabalho. Disse, nossa, eu quero muito fazer isso um dia. Nos meus desafios de relacionamento com meu marido, eu também busquei ajuda. Então, nós fomos fazer um curso lá também, que chama Comunicação no Casamento, que hoje nós somos líderes desse curso, né? Daqui nós estamos indo para lá agora, acontece todas as sextas-feiras esse curso. E nós buscamos ajuda também. Então, todas as vezes que eu me senti despreparada, desamparada, eu sempre busquei ajuda, busquei aprender, né? Então, eu acho que isso é uma virtude também, né? De você poder buscar ajuda. E uma outra coisa é que eu sempre olhei assim, o que eu sei fazer? Então, eu vou usar isso aqui, né? Então, ao invés de, nossa, eu só vou fazer quando eu tiver alcançado aquilo lá. Então, por exemplo, eu tenho colegas psicólogos que se formaram comigo há 8 anos atrás, que ainda não atendem clinicamente, porque eles ainda precisam de mais uma pós, de mais uma pós, de mais uma pós. Então, assim, eu sempre fui de olhar assim, o que eu tenho? Então, quando a gente teve uma decadência financeira importante, que eu só sabia ser mãe e dona de casa, eu me lembro que eu pensei assim, cara, eu preciso trazer dinheiro para casa, de algum jeito. O que eu sei fazer? Falei, eu sei cuidar de criança. Eu sei levar a criança na escola. É isso, eu vou comprar uma peru escolar e eu vou levar a criança para a escola. Ponto, e vou ganhar dinheiro com isso. Acabou. Né? E aí depois o que eu sei fazer? Sei fazer minha unha muito bem, vou fazer dos outros e vou ganhar dinheiro com isso. Né? Eu sei fazer um ótimo brigadeiro, então vamos enrolar brigadeiro e vamos ganhar dinheiro com isso. Então, assim, eu sempre olhei o que eu sei fazer. Isso aqui é talento e isso pode ser remunerado, isso pode ser, de alguma forma, trazer recursos, enfim. Então, e quando eu me formei, foi né, quando eu fiz meu TCC, o que eu sei, o que eu já vi sobre saúde mental? É isso aqui, então vou escrever sobre isso. O que eu sei fazer? Eu sei atender casais, já faço isso, então vamos embora. Né? Então, sempre assim, o que eu tenho?
Então, é isso aqui que eu tenho que eu vou usar, né? E não ficar esperando a grande chance, a grande oportunidade, o grande sonho, porque você vai construindo, né? Ninguém sai de um lugar para outro num salto. A gente vai caminhando e vai subindo degraus, né? Então, acho que eu gosto disso em mim, né? Então, eu fico feliz de perceber que eu consegui fazer esse trajeto para chegar até aqui, né? E aí você fala assim, e o que você almeja mais? Nossa, cara, nem sei, porque assim, só tô subindo, só tô indo. Só tô Maravilhoso. indo, né? Só tô indo, um dia de cada vez. Eu ainda tenho alguns projetos, eu ainda tenho algumas coisas que eu quero estudar. O que vai acontecer com isso? Eu não sei, talvez seja consequência mesmo, né? Então, eu acho que é um pouco disso, assim, que é uma das coisas que eu me orgulho. Né? Maravilhoso. E você trouxe aqui muitos insights, muito importante, porque quem está nos assistindo e nos ouvindo deve estar assim, caramba, eu estou sempre esperando. Eu só vou ser feliz quando eu me aposentar. Eu só vou fazer tal coisa quando eu terminar a minha pós. Eu só vou, sei lá, comprar alguma coisa o dia que eu ganhar mais dinheiro. E vai deixando, e a vida vai passando e nada vai acontecendo. Você não, você trouxe a oportunidade. O que que eu tenho aqui? Eu tenho essas minhas habilidades. Eu vou usar toda a força e toda a minha dedicação e todo o meu amor para usar para fazer isso. E vamos resolver isso agora. E eu vou subindo esse degrau, sem criar expectativa. Gente, isso é um presente que se trouxe aqui para todo mundo. Menos expectativa e mais vamos viver a vida no presente, No né? presente, um dia de cada vez, subindo um degrau de cada vez, né? Sendo surpreendido, né? Claro que estudando, trabalhando. Mas eu acho que é o coração, né? O coração, porque eu sou privilegiada de trabalhar com algo assim que é a minha vocação, ajudar pessoas. Né? Eu acho que sempre ajudei pessoas. Se for olhar para minha trajetória, eu ajudo pessoas muito antes de ser psicóloga, né? Eu sempre consegui ter esse olhar. Então, igual as pessoas falavam assim, quando eu casei com o índio, nossa, você casou com um jogador de futebol, nossa, uau, deve ser o máximo ser mulher de jogador, né? E eu pensava assim, gente, cadê o glamour? Eu não sentia, né? Pra mim era normal, era uma pessoa. E aí quando falam assim, nossa, você é psicóloga de jogador de futebol, uau, né? E aí eu olho para eles são uma pessoa, um humano, né? Então assim, eu não glamorizo também, né? Nem sei se é essa palavra, né? Não glamorizo, mas eu não tenho esse olhar. Eu consigo olhar a criança, que está ali. Eu consigo olhar o menino que aquela pessoa foi, né? Eu consigo olhar a pessoa, o humano, não o jogador, né? Então e eu acho que eu sempre fiz isso, porque eu fiz isso desde que eu olhei meu marido, né? Que era um menino também. Né, era o amor da minha vida, era a pessoa que eu queria estar junto para sempre, mas eu lembro até que uma vez eu encontrei ele no ônibus e ele ficou chateado porque eu perguntei assim para ele, mas tu joga futebol e tá de ônibus? Né? A gente não era namorados ainda. Mas, porque assim, ele falou assim, nossa, não imaginava que você fosse falar uma coisa assim e tal, né? Mas assim, eu olhava para ele, né? Tipo, é uma pessoa comum que anda de ônibus, mas naquele momento ali eu achei estranho porque sabia que ele já estava jogando no Santos, já estava famoso. E eu falei, nossa, né? Ele tá andando de ônibus, que legal isso. Para mim foi legal, entendeu? Encontrar ele no ônibus, né? Ver que todo mundo é igual a todo mundo, né? Isso para mim foi uma coisa que me chamou a atenção nele, de sentir que ele, poxa, era a pessoa que eu admirava, né? Que não tinha o glamour, essa Não era coisa porque ele era o arrogante. jogador que estava te É, atraindo, né? não era aquela coisa arrogante, aquela coisa superior e tal. Então, enfim, acho que esse olhar, acho que eu sempre tive, né? Então, tem sido bom até aqui, tem sido bom até aqui. E vamos torcer para continuar, né, Rosana? Porque, afinal de contas, eu acho que é isso que a gente leva da vida, né? São esses momentos, lógico, desafio todo mundo tem, todo mundo vive, mas se a gente tiver esse olhar, né, de ver o lado bom de tudo, a gente vai conseguir ser mais feliz e deixar que as coisas fiquem mais tranquilas para tudo, né? Porque senão a gente já tem tanta carga, né, nas costas, chega, né? Vamos continuar vivendo só olhando essas coisas boas e que continue assim. Vamos só mentalizar coisa boa aí. Sim. Maravilhoso. Bom, eu ficaria aqui com você até amanhã, porque se deixar, conversa que não vai faltar. Mas como a gente tem horário, né, e vocês também têm compromissos, eu já vou para o fechamento, né? Eu sempre peço para minha convidada compartilhar aquela mensagem final para quem está nos assistindo, nos ouvindo aqui. Sinta no coração, porque afinal de contas todo esse episódio foi só de mensagem do coração, Rosana. Então, bora lá. Bom, eu acho que um recado que eu podia deixar é, se você acha que você já está
velha, né? Velho, ou que já passou da hora de mudar de profissão, né? De fazer uma transição de carreira, ou começar uma carreira nova, né? Eu queria te encorajar a começar e olhar assim. A maturidade, ela traz bastante privilégio para a gente, que é o poder de escolher mais assertivamente, né? Então, você sabe priorizar o que é importante, você consegue agregar a sua profissão com a sua vida, com as suas experiências, suas vivências. Então, você consegue fazer isso ah, com mais criatividade, eu acredito. Então, eu penso que a maturidade, ela te ajuda nisso, porque a juventude não traz, né, as experiências. Então, a gente acaba fazendo, escolhendo no instinto, escolhendo por causa do outro, porque a gente acaba se inspirando no outro, enfim. Então, acho que a maturidade é um ponto que te ajuda. Então, enquanto há vida, há chance, né, há possibilidades. Suba um degrau de cada vez, viva um dia de cada vez. Não se permita ser, assim, consumido pelos estudos, pelo trabalho. Não, precisa se divertir, precisa ter tempo de qualidade. Então, assim, eu sempre fiz isso. Estudei, mas eu passei, eu viajei, eu me diverti. E você não precisa ter dinheiro para se divertir, tá? Você pode se divertir. Se tem uma coisa que eu ensinei para os meus filhos, é isso. Dá para você se divertir em casa, comendo pipoca, assistindo Netflix. Dá para você fazer um jantar à luz de velas no Dia dos Namorados. Você não precisa ir num restaurante maravilhoso. Então, acho que esses pequenos momentos, né, que acalentam o nosso dia, o nosso tempo, o que você está vivendo, né, que tira você da psicossomática, do estresse, da ansiedade, te ajuda a continuar seguindo na busca dos seus objetivos. Então, acho que assim, estude, trabalhe, se divirta, vá um dia de cada vez, uma coisa de cada vez, diminua suas expectativas e deixe as coisas acontecerem, confie, né? Acho que é isso. Sem expectativa. Olha, isso vou levar para a vida, porque sim, quando a gente cria muita expectativa, a gente chega até a adoecer, porque a gente tá ali só esperando que aconteça, que o outro responda, e daí você fica preso. Quando você solta, você fala: "Nossa, nem imaginava que já estava aqui na minha frente e eu estava aqui só na expectativa, É que né?" essa expectativa, ela é a expectativa de alguém que não sabe quem é, de que não reconhece o seu valor e acredita que só se aquilo acontecer é que eu tenho valor e aí eu vou ser alguém. Então, ela é adoecedora. Quando você sabe quem você é, quando você, né, sabe o seu valor, e aquilo ali é uma conquista, mas ela não vai definir toda a sua vida, você fala, se acontecer vai ser maravilhoso, mas se não acontecer, tá tudo bem. Ai, Rosana, Continua sendo feliz, continua bem, né? muito obrigada por isso, por esse bate-papo. Foi um prazer gigante te conhecer, sua Obrigada. energia, toda a sua família que está aqui nos bastidores. E deixa os seus contatos para quem quiser conhecer, quem quiser te contratar já. Ó o merchan aqui, hein? Gratuito. Bom, eu tô no Instagram como rosanacosta.psico, então lá você me encontra, pode mandar um direct, enfim, tem os contatos na bio, tô por lá. Maravilhoso. Muito, muito obrigada mesmo. Que esse seja o primeiro de muitos contatos que a gente ainda tenha, porque agora, ó Deus, você me arrumou uma amiga aqui, a família inteira. Vou lá almoçar com eles né? A gente vai marcar aí pra gente continuar essa amizade que eu adorei conhecer todos vocês, viu? Então, eu queria agradecer o Tony, que tá aqui dos bastidores, que sempre disponibiliza aqui, além da mídia, a Alpha Graphics, que é o espaço onde eu gravo. Queria muito agradecer. Se você aqui, ó, tá precisando gravar podcast, gravar cursos, é aqui que você vem, que é um hub perfeito para isso. Índio, Rian, Rosana, mais uma vez, muito obrigada. E eu agradeço você que esteve conosco até agora em mais um episódio. Muito obrigada. Mas, ó, não se esqueça, deixa seu like, comenta, compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau!